Olá galerita, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar um passo a passo rapidinho de como eu faço as capinhas dos meus cadernos que eu vendo na lojinha, como eu encapo eles com papel paraná para ficarem assim durinhos, e também um exemplo de como eu faço a laminação com papel contact transparente. As minhas técnicas ainda não são exatamente profissionais mesmo, porque eu tô pegando o jeito agora da encadernação, mas eu resolvi compartilhar esse vídeo para quem tem dificuldade e quer aprender em casa, porque de uma maneira mais fácil assim. Essa foi a maneira que eu consegui lidar melhor. Então, por mais que ainda estejam as coisas talvez erradas, eu vou compartilhar com vocês para vocês conseguirem aprender em casa também, galerita. Então, vamos lá pro vídeo. Primeiro eu vou mostrar para vocês os materiais que eu utilizo. Essa minha base de corte, ela tem 35 por 35 centímetros aproximadamente. E eu gosto muito dela, ela pra mim é o suficiente, o bastante, porque eu consigo colocar as capinhas, trabalhar com elas e fica de uma maneira folgada e não atrapalha no corte. Utilizo um estilete também, pode ser qualquer estilete que você tenha em casa, que tenha uma lâmina boa. Eu utilizo a minha dobradeira de teflon para fazer os vincos, pra assim, amassar o papel direitinho, para ele ficar bem juntinho, mas tem gente que utiliza uma régua ou uma espátulazinha. E a fio de cabelo que eu utilizo para fazer os cantinhos, o acabamento dos cantos das capinhas. Mas tem gente que não utiliza também, utiliza régua. E eu gosto de ter os meus papéis paraná já todos cortadinhos. Eu compro eles cortados assim já na Lografo Papéis, uma loja lá no Alecrim, aqui em Natal. E se eu quiser um tamanho menor, eles cortam também lá, esse tamanho A6. E o bloco já vem com 20 folhas e é o papel paraná de gramatura 1.8, é bem grossinho assim, eu gosto bastante dele, porque a capa fica bem durinha, mas também não fica tão dura assim. Mas eu gosto muito desse papel, eu trabalho com ele. E as minhas capas, eu costumo imprimir em papel adesivo brilhoso, ou seja, você não vai precisar utilizar a fita dupla face, não vai precisar utilizar cola. Então essa é uma maneira que pra mim foi a que mais deu certo, porque com cola e fita dupla face não deram certo de jeito nenhum. E lembrar de imprimir as capas, se você quer um caderno A5, você imprime as capas com 3 centímetros nas bordas maior. Então eu vou deixar a configuração que eu utilizo na tela pra vocês, da impressão das capas. E eu já mostrei elas todas laminadas aí com papel contact transparente. Então, todas laminadinhas, eu utilizo ele brilhosinho mesmo, eu gosto do acabamento dele brilhoso, mas tem gente que gosta de utilizar mate, que é o mais fosco, mas eu acho que para as minhas ilustrações eu prefiro o brilhoso, eu acho que fica mais bonito, então eu já deixo tudo impresso, preparado. Mas como já estava tudo laminado, eu peguei uma ilustração minha aqui, aleatória, de Harry Potter, e peguei um papelzinho, um pedacinho de papel contact, para vocês verem como eu faço a laminação. Eu não tinha mais nenhuma folha para laminar, então eu fiz isso aqui só para exemplificar o exato processo que eu faço da laminação. E eu costumo cortar o papel que vem em rolo, eu costumo cortar com um espaço. Vocês estão vendo aí que ele tem uma bordinha, que é exatamente essa borda de segurança, digamos assim, para que quando você for laminar, não corra risco nenhum de ir pro lado ou pro outro e ainda ficar um espacinho bom. E esse paninho, minha gente, foi a minha salvação, porque esse pano faz com que eu encape, assim, lamine perfeito, sem que fique nenhuma bolha. Então eu vou mostrar pra vocês. Vocês viram o papel pra esse lado, tiram uma pontinha dele, vocês vão ver que eu vou tirar só um pouquinho, vão tirando bem cuidadosamente, deixem uma margenzinha assim, uns 3 centímetros, vocês veem de olho assim, uma coisa bem pouca. Aí vocês pegam essa partezinha, dobra assim, deixam ela bem retinha mesmo. Não esqueçam esse passo, é super importante ele. Aí vocês centralizam sua ilustração e centralizam a sua folhinha de papel contact, botem bem lá na ponta, lá em cima, não pegue muito a ilustração. Botou, fixa com o dedo assim, bem direitinho, deixa ela colada. Eu faço na base porque eu prefiro, a base segura mais. E aí eu deixo ela coladinha. Cuidado para não deixar muito pro lado nem pro outro, porque corre o risco de ficar laminando pela metade. Então, vocês levantam ela, tá vendo essa partezinha de trás? Vocês puxam só um pouquinho. Aí pegam o paninho e à medida que vocês vão puxando, vocês vão botando o pano ao mesmo tempo. Então é um processo rápido assim. Vão botando o pano rapidamente, puxando e puxando, porque
Assim não dá nenhuma bolha, gente, sério. Eu fazia com a régua antes e a régua dava muita bolha. Esse papel, se você não fizer com cuidado, a chance de dar bolha é muito grande. Então, esse paninho foi minha salvação. Fazendo assim bem rápido, não dá uma bolha. Então, o que a gente vai fazer agora é tirar esses excessos que ficaram do papel contact com a régua, uma régua de metal mesmo, e um estilete. Então, a gente vai posicionar bem na pontinha onde acaba a ilustração, onde acaba a sua capinha. Posiciona. E agora vocês vão ter que manter a mão que segura a régua forte. O que vocês vão ter que fazer é segurar a mão forte e com o estilete uma mão um pouco mais leve. Então vocês vão passando quantas vezes for necessário, não passem muito rápido, nem com muita força. Vocês vão passando algumas vezes, 5, 8, aí vocês vão ver que tá meio saindo, aí você já tira. Então a gente vai fazer isso com todos os lados. Não tem problema se ficar um pouquinho de papel contact sem ter sido cortado pelo estilete, porque na hora de encadernar, de encapar com papel paraná, a gente vai colocar para trás e vai fazer a guarda, a folhinha de guarda que eu vou mostrar para vocês. Então ele não vai ficar aparecendo, então nem se preocupem. Mas o máximo que vocês puderem refilar assim bem direitinho, podem fazer, caprichem. E está aí a nossa capinha refilada, encapada com papel contact, toda perfeitinha. É como se essa fosse as que eu vou utilizar no meu papel, na encadernação, lá no encapamento com papel paraná. No caso, esse é só um exemplo mesmo, mas tá aí, é como se fosse a mesma coisa. Então eu fiz o mesmo processo, eu utilizo papel adesivo de 80, de gramatura de 80, não precisa ser grosso para encapar. E agora vamos para a parte mais importante, que é a que eu mais sofria para conseguir aprender. Está aqui o nosso papel paraná que eu mostrei para vocês, todo cortadinho, já facilita muito, gente, quando ele tá assim cortadinho. Nossas capinhas todas laminadas, cortadinhas também. Vocês fazem todos os processos antes, deixem todo o material prontinho para só agora encapar. Então vamos lá. Vocês vão pegar o seu papel paraná e vão centralizar. Eu costumo fazer isso no olho mesmo, galerita, mas quase sempre dá certo mesmo, fica bem direitinho. E olhando no olho eu vejo se tá todas as margens iguais e eu faço essa dobra. Vocês vão ver como isso ajuda. Aí eu dobro assim, segurando. Não esqueçam de sempre segurar o papel paraná, para ele não sair do canto. E aí vou fazendo essas dobrinhas assim, porque na hora que eu for tirar o adesivo, ele vai estar vincado. Mas vocês também podem pular essa etapa e fazer as outras, que eu vou mostrar agora. Porque se vocês forem bom de olho, não precisa fazer essa etapa. Então eu vou pegar a minha fio de cabelo e o meu estilete, e eu vou posicionar ela lá no canto, nos 4 cantos do papel paraná, para fazer o acabamento. Não deu pra ver direitinho essa parte lá em cima, mas quando chegar aqui na ponta da esquerda aqui de baixo, vocês vão ver o que eu tô fazendo. Ó, vocês estão vendo que eu tô tirando o excesso, vai ficar uma pontinha assim, meio perpendicular, porque eu vou tirar essa pontinha triangular e ela fica daquele jeito. Lembrem de não passar muito forte, eu passei muito forte naquela primeira ali, então ficou meio desgastado. Então, façam a mesma coisa com o papel contact, uma mão forte nessa reguinha, na fio de cabelo, e a mão fraca no estilete, pra sair assim bem levinho. Bom, vocês estão vendo que já ficou bem melhor daquele jeito ali. Ó, então é exatamente isso, eu posiciono o fio de cabelo, que tem essa parte alta ali de segurar, pra cima, coloco e vou tirando o estilete nessa parte. Lembrando de sempre segurar esse papel paraná pra ele não sair do canto, das marcaçõezinhas. Agora, feito isso, a gente vai tirar, né? Vocês estão vendo a marcação ali, né? Os vincos. Isso ajuda muito para quem não é muito bom de olho. E aí, a gente vai tirar o papel. Lembrando sempre de tirar a parte que sai
por cima com mais força e deixar a parte que é a ilustração mesmo por baixo, porque assim ele não fica dobrado, ó, ele fica bem retinho. Vocês estão vendo que ainda ficou ali os vincos que a gente fez da nossa técnica de dobrar. É tudo meio que no olho, é por isso que eu digo a vocês que não é exatamente a técnica mais correta do mundo. Mas aí eu vejo onde estão as marcações, posiciono o meu papel Paraná. Se vocês virem que tá erradinho, assim, vocês descolam ele rapidinho, colocam no canto certo. Mas posiciona, amassa assim pra ficar bem direitinho. E ó, fica bem certinho, galera, então não tem muito mistério. E aí, você vai agora dobrar essa parte de baixo. Ou vocês podem fazer assim, ou vocês podem fazer diretamente com a mão. E eu utilizo a dobradeira pra fazer exatamente isso, pra unir o papel e fazer essa colagem bem direitinho no papel adesivo. Vocês estão vendo como é fácil o papel adesivo, que ele cola bem rapidinho. Então lembrar sempre de fazer um lado oposto primeiro e o outro lado oposto depois, ou seja, em cima, embaixo ou o lado o outro. Nunca fazer embaixo e do lado ou do lado e embaixo. Sempre fazer os lados opostos primeiro. Não importa a ordem, mas eu prefiro fazer o de baixo e o de cima primeiro. E o que eu tô fazendo agora é esses cantinhos que ficam quando a gente dobra o papel. Ficam uns cantinhos, então a gente vai pegar uma dobradeira ou até o dedo mesmo e botar pra baixo. Então a gente vai deixar ele bem retinho. E agora, depois de feito esses lados de cima e de baixo, a gente vai fazer os do lado agora. Então eu pego com a mão mesmo, costumo realmente pegar com a mão, vou com o dedo e uso a dobradeira pra unir de vez. Então, assim, dou essa amassadazinha, porque não tem perigo de ela ficar mal feita ou sair do papel. E aí eu faço o outro lado também. E aí no final eu dou essa caprichada em todos, assim, pra ficar bem rente, bem bonitinho. E vocês estão vendo que ficou encapado sem mistério algum. Ficou os lados bem direitinhos. As margens, pode ser que talvez um lado tenha ficado um pouquinho maior que o outro, porque como vocês viram, eu fiz com o olho mesmo. Mas até agora eu não achei outra maneira de facilitar. Tem gente que imprime com a margem atrás, mas minha impressora é uma complicação para imprimir com a margem atrás. Então eu faço assim no olho e até agora deu tudo muito certo. Então vocês estão vendo que realmente essa margem é necessária. Então é necessário você imprimir o seu desenho que você quer fazer para encapar com essa margem de segurança maior. A minha tem mais ou menos 3 centímetros, tem gente que utiliza 5 centímetros, para ficar esse acabamento, para dobrar atrás. E eu vou mostrar para vocês também como eu faço uma capinha pequenininha, no tamanho A6. Vai ser exatamente a mesma técnica, a mesma coisa. Ela só é um pouco mais rápida porque o tamanho é menor. Mas lembrando que também eu vou deixar a configuração do tamanho da capa que eu imprimi em relação ao papel Paraná, que é o tamanho A6 mesmo. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Vocês só centralizam assim quando ele estiver em pezinho, mas vocês podem centralizar deitado também. Então eu vou centralizando no olho. E aí dessa vez eu vou mostrar também como fazer assim, porque é um pouco mais seguro. Quem fazer com essa maneira dobrada pode ser que erre. Então pra começar é bom fazer assim, porque tem os vincos bem direitinho. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Pega o fio de cabelo, a mão forte no fio de cabelo, o estilete leve, passando várias vezes para que ele possa sair sem estragar muito a bordinha que fica do adesivo. Mas se estragar também não tem muito problema, porque a folha de guarda que a gente vai colocar vai cobrir, então cobre grande parte. Mas é sempre bom deixar ele o mais bem acabado possível. E aí eu vou acelerar um pouquinho esse processo, porque como vocês já aprenderam, vocês só vão ver um pouco mais acelerado, mas a mesma coisa, só que com a folha menor. Então vai ser a mesma coisa e eu espero que vocês tenham compreendido essa partezinha. E a gente se encontra depois que eu explicar, depois que passar esse vídeo um pouquinho mais rápido. E tcharam, galerita, ficou o acabamentozinho perfeitinho, exatamente como a outra. Então eu tô mostrando pra vocês as duas capinhas que eu fiz agora. E sobre as folhas de guarda,
Eu não imprimi um modelo aqui pra mostrar pra vocês, pra fazer o acabamento, porque essa parte eu fiz no outro dia. Mas eu vou mostrar esse caderninho que eu fiz a capinha do mesmo jeito que eu acabei de mostrar pra vocês, só que o Arial eu coloquei numa gráfica. E eu vou mostrar pra vocês a parte de dentro, que é a guarda. Ela tem que ser 1 centímetro aproximadamente menor que a sua capa A5. Então eu vou deixar aí na tela a configuração que eu utilizo para imprimir o tamanho dessa folhinha de guarda. Você pode escolher o papel que você quiser. Você pode escolher até um texturizado, qualquer outra coisa. Eu utilizo um papel adesivo mesmo, não lembro a gramatura dele. Mas quanto mais grosso, melhor. O meu um pouquinho mais fino. E aí você centraliza assim também aquela coisa do olho. O meu é tudo no olho. Mas vocês veem que cobre bem direitinho os cantinhos. Então tudo fica bem acabado com essa folha de guarda. Eu costumo fazer uma estampinha parecida assim com a capa, galerita. E é isso, mais ou menos foi esse o meu processo. Foi uma coisinha rápida, mas só pra vocês verem como é que eu faço. E ainda irei investir numa encadernadora com esse Arial pra mostrar pra vocês, como eu faço também pra colocar futuramente. Mas foi isso, galerita. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo, meus amores. Um cheiro da Luloca e até o próximo vídeo. Tchau!